pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje eu estou de volta para falar sobre... Eu ia falar ensaio sobre assim. E aí, pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje eu estou de volta para falar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por José Saramago. De fato, eu terminei o Evangelho segundo Jesus Cristo em abril, mas esse foi o livro de março do projeto Lendo Saramago. Então, o de abril será As Intermitências da Morte. Eu sei que algumas pessoas que acompanham aqui o canal e o Instagram daqui do canal vão ler também agora em abril esse livro para acompanhar a leitura, então acho que vai ser muito legal. E eu espero que vocês queiram também participar. Eu vou ler aqui o que tem atrás, pra vocês terem uma ideia mais ou menos sobre o que é, se bem que o título é meio autoexplicativo. E na verdade não é como a gente geralmente vê nos outros livros, uma sinopse, né? Nos livros de Saramago, a gente geralmente tem um trecho do livro que mais ou menos deixa claro pra gente sobre o que o livro é, o suficiente pra gente saber se quer ler ou não. Então eu vou ler aqui essa partezinha pra vocês. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia, nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada, nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre responsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Então, enfim, eu tô bastante curiosa pra ler esse livro. É um livro relativamente curtinho, é um livro curtinho, né, mas a gente sabe que os livros de Saramago são muito densos, então assim, 100 páginas é que valem a 1000. E vamos pro vídeo em si, porque já tô enrolando muito, né? Então vamos lá, falando basicamente sobre o que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu acredito que o nome também seja bem autoexplicativo, mas aqui Saramago vai trazer a história do Evangelho com um ponto de vista diferente. Ele traz personagens muito mais humanizados. Jesus é uma pessoa comum, sim, de fato ele tem uma ligação com Deus e ele, enfim, vai ser o Jesus que a gente conhece, mas a gente passa a conhecê-lo de um jeito diferente, bem mais humanizado. E não só ele, como vários outros personagens, a gente passa a conhecer mais os outros personagens. Deus também é uma visão muito diferente que se tem de Deus e do diabo aqui e... nossa, é muito interessante, eu vou chegar lá. Bom, então a gente sabe que Jesus é Jesus de Nazaré, não porque ele nasceu lá, porque ele nasceu em Belém, mas é porque a família dele mora em Nazaré. Antes de eu prosseguir sobre Jesus e a história no geral, eu queria falar do primeiro capítulo, que é assim... Que primeiro capítulo é esse? Que início de livro é esse? Só podia ser Saramago, sabe? É incrível o jeito como ele começa esse livro aqui e já te dá, assim... É exatamente, olha, é isso que eu vou falar no livro. Agora falando sobre o Jesus humanizado, é muito bacana porque ele aqui, desde a concepção, ele é um ser humano qualquer. Ele foi fruto de uma relação sexual e Maria, sendo assim, não era virgem. E aí te faz pensar, né, qual seria o problema de Maria não ser virgem? E o problema é que Maria, ela serve como exemplo para a castidade das mulheres, né, para manter aquele controle sobre as mulheres. Poxa, eu acho muito legal porque desde das primeiras páginas do livro, Saramago deixa claro quanto ele tá denunciando o machismo na religião. E não só isso, ele fala sobre várias outras coisas, mas é uma coisa que mexe comigo por eu ser mulher e sofrer machismo na sociedade. Aqui no início do livro, ele já deixa bem claro como naquela época era o papel da mulher, né? Submissa, calada, não fale com seu marido, só responda se fizerem uma pergunta. A mulher, aqui no livro, só pode comer depois que o marido comer. Dói muito no coração ver que as coisas eram realmente assim e muitas coisas hoje ainda não mudaram. E aqui, sobre isso também, é interessante porque ele mostra, olha, a religião te diz para não acreditar, não confiar nas mulheres, porque elas são mais suscetíveis às palavras do demônio.
Mas aí ao mesmo tempo que você não confia nela e você não a respeita e enfim, vocês não estão em pé de igualdade, vocês não têm um relacionamento real. E é aqui que se mostra com José e Maria no início do livro. Você vê, tá, eles são casados, ela tá grávida e enfim, eles têm relação sexual, mas eles não têm uma relação real aqui. E isso fica bem exposto, não é só com o fato dela não poder se sentar à mesa com ele pra comer, ou o fato deles não poderem ter uma conversa, porque é assim, o homem não pode conversar com a mulher de jeito nenhum, porque mulher é coisa do demônio. Tem uma hora quando Maria tá grávida que ela tá sentindo muita dor de parto e José quer perguntar a ela como ela tá, mas é aquela coisa, não posso falar com ela, não posso demonstrar que estou preocupada, só pergunta assim de leve, tipo, e aí? Como é que tá o bebê na sua barriga? Não é nem você, como é que tá o bebê aí na sua barriga? Tem uma passagem até do livro sobre essa parte que eu marquei aqui pra ler pra vocês. Ele fala aqui nesse trechinho, porque Maria tá passando mal, né, com dores da gravidez, e aí ela quase cai desmaiada, aí ele fala aqui: José tem de ampará-la, e ela, para poder segurar-se melhor, passa um braço por cima do ombro dele. Pena que estejamos no deserto, e não esteja aqui alguém para ver tão bonita imagem, tão fora do comum. Ou seja, Saramago, ele tem um jeito de dar a opinião dele, assim, de dizer: poxa, olha como é bonito o amor e por que vocês tratam as mulheres desse jeito? Olha como isso não é benéfico nem pra elas, nem pra vocês. Então, enfim, Saramago é incrível. E aí, ainda sobre o papel da mulher na sociedade, eu acho muito válido e não tem como não falar sobre o relacionamento de Jesus e Madalena. Madalena, como vocês sabem na história bíblica, ela é uma prostituta que Jesus acolhe, e aqui eles são meio que casados. Eles não se casam oficialmente, mas eles são casados. E ele se descobre com ela, assim, o despertar sexual dele foi com ela. E é interessante porque no início ele fica naquela, é uma prostituta, eu não posso estar com ela. Mas depois ele aceita e começa a amá-la e ele trata ela como sua igual. Inclusive, ela é a única que sabe de muitas coisas durante a história que os seus discípulos, por exemplo, não sabem. Ele escuta o que ela tem a dizer. Então, assim, não é como se Jesus fosse do nada ser um cara super desconstruidão e... Não, às vezes você quer... Mas, ele defende ela quando os outros olham ela de um jeito meio torto, assim. Ele deixa claro que ele tá com ela. Enfim, é bem interessante. E tem uma fala dela, deixa eu ver se eu achei, eu marquei aqui, deixa eu ver se eu acho. Ela e Jesus estão conversando e aí ela fala: não sei nada de Deus, a não ser que tão assustadoras devem ser as suas preferências como os seus desprezos. E aí Jesus pergunta: onde fostes buscar tão estranha ideia? E ela responde: terias de ser mulher para saberes o que significa viver com o desprezo de Deus. Seguindo a página, porque o livro não é só sobre isso, aqui Deus e o diabo têm um papel muito interessante, em que o diabo não é necessariamente o antagonista e Deus é o herói. E o diabo acaba sendo um ser que às vezes você fica: poxa, interessante isso que você tá falando, viu, seu diabo? E algumas ações dele que se mostram tão humanas e tão, sabe, o querer ajudar o próximo. E já Deus, poxa, Deus aqui, ele é todas as coisas, ele sabe de tudo, ele sabe o presente, passado e futuro, ele pode fazer o que ele quiser, mas ao mesmo tempo ele também tem as suas limitações de poder devido a outras religiões, que aí eu não vou falar muito pra não estragar pra você quando você for ler. E Deus também é ganancioso aqui. E é interessante porque, levando em conta, por exemplo, as cruzadas que são citadas aqui no livro, se você parar para pensar as guerras que foram feitas e a frase dita Deus quer assim ou algo do tipo, é muito, poxa, Deus quer que você faça guerra para quê? Para expandir um território ali, e isso vai aumentar a sua fé por acaso se você expandir um território e matar tanta gente? Então, quer dizer, tem esse questionamento aí que é muito interessante. E se Deus quer isso, não seria ele ganancioso e um pouco cruel? Que é exatamente mais ou menos o que Deus é aqui, mas... eu não quero falar muito para não estragar a experiência de vocês na leitura. Então aqui também tem a questão de... seria Deus exatamente como as pessoas o interpretam? Seria essa realmente a vontade de Deus? O que é que a gente sabe ou não sobre Deus? Também se tem uma conversinha sobre... e se
Jesus não tivesse sido um mártir, e se ele tivesse sobrevivido, se ele tivesse sido simplesmente uma pessoa que espalhou amor, será que teria tido o impacto que tem hoje? Então, o livro também tem essa pegada. Também aqui fala como o bem não vive sem o mal, então se um deixa de existir, o outro também acaba deixando de existir. Então, são muitas conversas interessantíssimas. Tem uma conversa aqui de Jesus com Deus e o diabo, que é fenomenal, assim, são páginas e páginas e páginas de um diálogo só, mas é assim, eu tô com medo de falar muita coisa e acabar estragando um pouco a leitura de vocês, porque eu acho que o legal é você... Porque todo mundo sabe mais ou menos a história da Bíblia, eu acho. Então, é legal você ler sem saber tanta coisa assim do que vai acontecer no livro. Eu já sabia mais ou menos algumas coisas. E eu sabia que ia ter essa denúncia simplesmente porque Ensaio sobre a Cegueira tem muita denúncia contra o machismo e Ensaio sobre a Lucidez também. Em menor quantidade, porque o assunto é bem diferente do Ensaio sobre a Cegueira, mas também tem por consequência do primeiro, enfim. E eu sabia que Jesus ia ser um Jesus mais humano, mas eu não imaginava que ele seria tão humano, e é um Jesus cheio de qualidades e defeitos, como qualquer outro ser humano. Ele aqui aparece sendo um adolescente normal. E pra mim, assim, um dos personagens mais interessantes também é o diabo, porque ele incita muitas discussões interessantíssimas aqui. Claro que tem algumas coisas que ele fala que você fica... Só podia ser o diabo mesmo falando. Mas levanta pontos aqui muito interessantes. Enfim, gente, eu super recomendo. Se você for religioso, não sei se você vai gostar, porque, né, é um livro sensacional. Leiam, eu acho que é uma leitura assim pra vida, e eu tenho certeza que eu vou ler esse livro. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, por favor, de deixar o like aí embaixo, porque ajuda muito o canal. O comentário aí também, se vocês já leram, se vocês pretendem ler, se vocês gostaram da leitura ou não gostaram. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, no botãozinho de inscreva-se. E clica no sininho também, quando aparece, quando você se inscreve, pra você poder receber notificação de quando eu postar vídeo, porque nem sempre o YouTube manda as notificações, então clica nesse sininho. E, gente, por favor, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, compartilhem com seus amigos, com seus parentes, que vocês sabem que gostariam de assistir o conteúdo aqui do canal. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, um beijão e vejo vocês na próxima.